Novo Testamento, lição de número 46. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estou feliz por contar com sua atenção. Esse programa foi desenvolvido para ajudar você a estudar a Bíblia. Já estudamos todos os livros do Velho Testamento. Agora estamos vendo o Novo Testamento, mais especificamente a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Gostaria de chamar a sua atenção para esta primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto. Ela é tão importante quanto a carta aos Romanos. A diferença é que a carta aos Coríntios é uma carta pastoral e a carta aos Romanos é um tratado teológico. Mas as duas são igualmente importantes. Já vimos que essa carta pastoral de Paulo, com 16 capítulos, divide-se em duas partes. A primeira parte, os 11 primeiros capítulos, trata de correções. A segunda parte, do capítulo 12 ao 16, é a parte construtiva da carta. Observamos que a parte das correções, dos capítulos 1 ao 11, Paulo, o pastor, trata de um problema de cada vez, apresentando soluções para cada um deles. No capítulo 12, Paulo inicia a parte construtiva compartilhando com os coríntios e conosco também soluções gerais para os problemas daquela igreja que podem ser enfrentados por nossas igrejas hoje. Os problemas são divisões, a imoralidade, membros da igreja recorrendo à justiça para resolver seus impasses, dúvidas e problemas entre casais, questões referentes a sacrifícios a ídolos, dúvidas quanto ao papel da mulher na igreja e problemas referentes à Santa Ceia. Depois de tratar de cada um desses problemas, apresentando soluções para cada um deles, Paulo inicia o capítulo 12 revelando algumas verdades espirituais capazes de solucionar os problemas da igreja de Corinto e também das nossas igrejas. A primeira dessas verdades espirituais refere-se à atuação do Espírito Santo. Os coríntios não conheciam nada sobre o Espírito Santo, não sabiam como ele atua na igreja. Paulo acreditava que, se os coríntios entendessem como é a atuação do Espírito Santo na igreja, muitos problemas seriam solucionados. Por isso, ele começa a falar sobre o Espírito Santo. A segunda verdade espiritual refere-se a um dos frutos do Espírito, o amor. Paulo explica que o amor é o modo mais sublime de resolver os problemas dentro da igreja. O amor é mais eficiente do que os dons espirituais na solução dos problemas da igreja. No capítulo 14, Paulo descreve qual é a ordem em que os dons espirituais devem prevalecer em relação ao amor. Esta ordem na igreja, ou ordem no culto, é uma das verdades espirituais que Paulo compartilha com a igreja de Coríntios e conosco também. A ressurreição é mais uma das verdades espirituais citadas por Paulo como solução para os problemas da igreja. Lendo o capítulo sobre ressurreição, você percebe que Paulo provavelmente estava tratando de um problema mais sério, o problema da falta de fé, da incredulidade. Os coríntios duvidavam da ressurreição. Por último, Paulo aborda a questão da mordomia, da administração dos dízimos e das ofertas como uma das soluções para corrigir o predomínio da carne nos membros da Igreja de Jesus Cristo. Bom, agora que você já tem uma visão geral da primeira carta de Paulo aos Coríntios, gostaria de estudar este livro de maneira mais detalhada. Vamos primeiro abordar cada um dos problemas que Paulo tratou. O primeiro deles, encontrado nos 4 primeiros capítulos desta carta, é a divisão entre os membros da igreja.
Aquela igreja estava dividida e demarcada ao redor dos seus líderes. Paulo começa a tratar desse problema fazendo uma pergunta. Acaso Cristo está dividido? Cristo não era a causa das divisões dentro daquela igreja. Geralmente as divisões que ocorrem nas igrejas não são causadas por Cristo, mas por causa de apóstolos e bispos, e sacramentos e credos. As pessoas discutem a questão do apostolado de Pedro e suas sucessões, como se a fé delas estivesse fundamentada em Pedro e não em Cristo. Ficar discutindo essas coisas não faz de ninguém mais ou menos cristão. Só faz as pessoas firmarem certo partidarismo a favor ou contra Pedro, transformando-se em seguidores de Pedro. E Pedro não é a fonte da nossa fé. Cristo é. E é o próprio Pedro que nos falou isto em suas cartas. Quando Paulo vê este problema, diz que se a igreja está dividida, existe alguma coisa errada no relacionamento entre ela e Cristo, ou alguma coisa errada no relacionamento da igreja com seus líderes. Paulo nos leva a pensar, junto com os coríntios, sobre a fonte da nossa fé, que é Cristo, que não está e nem nunca esteve dividido. Qual tem sido a fonte e a causa das nossas divisões, hein? Divisões na igreja existem desde a sua fundação. Um grupo de pessoas se converte e o Espírito Santo as batiza em Cristo. Elas se reúnem e se autodenominam igreja. Mais tarde, dentro deste grupo, algumas pessoas começam a ter opiniões e ideias não compartilhadas pelo resto do grupo. Daí essas pessoas se separam daquela igreja e se autodenominam a Igreja de Luz. Dentro da Igreja de Luz, algumas pessoas começam a pensar diferente. E começam a ter ideias que o resto da Igreja da Luz não compartilha. E aí o que acontece? Esse grupo, agora com ideias diferentes, se separa da Igreja da Luz e forma a Igreja da Verdadeira Luz. Dentro dessa igreja, a Igreja da Verdadeira Luz, um grupo de pessoas começa a pensar um pouco diferente e a ter ideias não compartilhadas pelo resto da Igreja da Verdadeira Luz. Esse grupo de pessoas, por sua vez, se separa e forma uma outra igreja chamada de a única verdadeira Igreja da Luz. Bom, e assim vai, hein? Tem sido assim desde o início da história da igreja. Precisamos, antes de tudo, voltar nossa atenção para Cristo e perceber que não somos divididos por causa de Cristo, porque Ele não é dividido. Precisamos focalizar aquilo que temos em comum, que é Cristo. Precisamos também refletir sobre o que está causando divisão. Qual é a origem e a causa da divisão? Qual é a importância disto para o corpo? Para tratar do problema de divisão dentro da igreja de Corinto, Paulo se dirigiu ao grupo que se polarizou em volta dele, ao seu fã-clube, vamos dizer. Nos 4 primeiros capítulos, Paulo fala sobre liderança e descreve o ministério que teve na igreja de Corinto. Ele fala sobre a fonte do poder e do carisma do seu ministério. Paulo queria que eles entendessem que não poderiam ser seguidores de homens. No capítulo 3, Paulo disse, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. É isso que ele diz. No capítulo 4, Paulo também diz assim, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que o outro não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? O que Paulo estava tentando destacar era a fonte do Evangelho. A fonte da conversão, a fonte da conversão e a fonte dos dons espirituais dos líderes da igreja. Aquelas pessoas queriam seguir Paulo, mas ele estava dizendo que só tinha os dons e que elas deveriam seguir o doador dos dons, Jesus Cristo. Neste mesmo capítulo, Paulo fala sobre
julgamento. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Os coríntios estavam fazendo um julgamento positivo de Paulo. Sempre que falamos em julgar alguém, imaginamos um julgamento negativo, uma crítica. É claro que isso é julgamento, mas também é quando dizemos: acho você o melhor exemplo de vida cristã que conheço. Nunca conheci alguém tão consagrado como você. Você é o melhor pastor que esta igreja já teve. Você sabia que isso também é um julgamento? Era isso que eles estavam fazendo com Paulo. Estavam dizendo para ele: ei, Paulo, você é demais, rapaz. Queremos que você seja o nosso líder para sempre. Paulo chamou isso de julgamento e disse que para ele isso não tinha valor nenhum. Afinal, eles não sabiam direito quem ele era. Ele disse assim, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Mas até lá, Paulo dá um conselho: não julguem ninguém. Sabe, é fácil pegar um versículo fora do contexto e dizer: sem sombra de dúvida, um cristão não deve julgar outro cristão. Jamais devemos julgar ninguém. Mas não é bem isso que as Escrituras dizem a respeito do julgamento. Paulo aqui está falando sobre as intenções do coração e diz que Deus as manifestará. Ele estava dizendo que aquelas pessoas não poderiam dizer quais eram as verdadeiras intenções do seu coração. Como poderiam saber? Por isso, não deveriam julgar. No capítulo 5, Paulo repreende as mesmas pessoas porque elas não estavam julgando. Nesse capítulo, Paulo confronta o problema da imoralidade na igreja. Um homem estava vivendo uma relação adúltera. Ele estava vivendo com sua madrasta. É bem provável que ele fosse um dos líderes da igreja. Todos sabiam do fato e ninguém fazia nada. Paulo repreendeu a igreja porque ninguém julgou aquele homem e disse assim, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais desse mundo. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. O que Paulo quis dizer nesta carta é: vocês não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Nesse caso, a primeira acusação que o mundo faz contra a igreja é: são todos um bando de hipócritas. Se existe líder na igreja vivendo em pecado, ele na verdade é hipócrita e está fingindo uma vida que não tem. Se você se identifica com ele, o mundo vai ver você como ele é. Paulo recomendou a exclusão desse homem porque ele não demonstrou disposição de se afastar do pecado. E essa é a única situação em que a Bíblia recomenda esse tipo de disciplina, quando o irmão ou a irmã está vivendo em pecado e não tem disposição para fazer nada a respeito. Não existe pecado no corpo de Cristo que Deus não possa perdoar ou esquecer, mas tem que haver confrontação, arrependimento e mudança de atitude. Não existe pecado que não seja perdoado se for confrontado. Há muitas passagens na Bíblia que tratam dessa questão da disciplina na igreja. Pode observar todos os textos de disciplina, como esse de 1 Coríntios 5, baseia-se no amor pelo irmão ou pela irmã que está em pecado. Todas essas passagens bíblicas que tratam de disciplina de um irmão ou irmã que está em pecado mostram que a atitude da igreja deve ser basicamente esta: irmão ou irmã, nós amamos você e, por isso, não podemos deixar de fazer alguma coisa a esse respeito. O objetivo de Paulo com essas instruções no capítulo 5 de 1 Coríntios, ou dos textos de Mateus 18 e Gálatas 6, é de sempre buscar a restauração do irmão ou da irmã. Qualquer um de nós pode perder a perspectiva de vida. No Salmo 23 vimos que, quando isso acontece, nossa alma deve ser restaurada. E como Deus restaura a nossa alma? O Senhor restaura-me o vigor, quando guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. É assim que Deus restaura a nossa alma, nos guiando no caminho da justiça. Gálatas 6 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Não é com orgulho, mas com amor e humildade que dizemos àquela pessoa: ei, você precisa se arrepender para ser restaurado. A Bíblia afirma que o caminho do transgressor é difícil, sabe?
Por isso você pode ter certeza que se alguém está vivendo em pecado, principalmente alguém temente a Deus, essa pessoa está muito infeliz. O Salmo 32 descreve a angústia de Davi quando viveu um pecado não confessado. Ele ficou fisicamente doente por causa da sua culpa. Pode ter certeza, quando um servo de Deus está vivendo em pecado, sua alegria é superficial e as consequências são muito negativas. Por isso, além de amá-lo, você precisa orar para que sua alma seja restaurada. O capítulo 5 de 1 Coríntios fala sobre isso. No capítulo 6, Paulo trata do problema de um irmão processar outro irmão judicialmente. Como já vimos no capítulo 2, para Paulo é essencial deixarmos o Espírito Santo atuar. Observe como o Espírito Santo está presente em todos os ensinos de Paulo referentes a esses problemas da igreja de Corinto. No capítulo 6, Paulo está dizendo à igreja: vocês são espirituais, têm o Espírito Santo habitando em vocês. E se vocês têm o Espírito Santo, sabem quais são os pensamentos de Deus e têm a sabedoria que vem através do Espírito Santo. Vocês têm a mente de Cristo. Será que agora vocês precisam recorrer à justiça comum dos homens que não têm o Espírito de Deus, pedindo que eles usem a sabedoria deles para resolver os problemas de vocês? Seria melhor que vocês procurassem a liderança da igreja. Esses, sim, estariam mais qualificados para definir os litígios entre irmãos em Cristo. Paulo não está dizendo para procurar qualquer um na igreja. Ele está dizendo que se há uma disputa dentro do corpo de Cristo, por exemplo, entre dois empresários que fizeram uma sociedade, eles devem procurar o pastor ou alguém da liderança para resolver essa questão de maneira espiritual. Deve haver uma reunião onde cada um conte sua versão da história e depois os dois acatam a palavra dessa pessoa espiritual. Como pastor, por exemplo, eu já participei várias vezes de situações como essa. Esse conselho de Paulo deveria ser aplicado no meio do povo de Deus hoje. Ele é a base para a lei canônica. Ser regido pela lei canônica significa simplesmente que a igreja tem o Espírito Santo e é mais qualificada para tratar de disputas dentro do corpo de Cristo. A igreja é mais qualificada do que autoridades fora da igreja, vamos dizer assim, que não são pessoas espirituais. Depois de tratar desse assunto no capítulo 6, Paulo aborda novamente a questão da imoralidade na igreja de Corinto. Paulo fazia muitos parênteses nas suas cartas. Começava a falar sobre um assunto, ia para outro e depois voltava ao primeiro assunto. No capítulo 5, Paulo tinha abordado a questão da imoralidade dentro da igreja. Depois falou sobre um irmão processar judicialmente outro irmão e aí voltou ao assunto da imoralidade. Quer dizer que ele continuou o pensamento do capítulo 5 depois de tratar do assunto de litígios do capítulo 6. Basicamente, o que Paulo falou sobre essa questão pode ser assim resumido. Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros vão herdar o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Imaginem o que o povo da igreja de Corinto fazia antes de receberem o evangelho pregado por Paulo. Ele acabou de dizer, não? Uma vez um pastor estava pregando sobre 1 Coríntios 6 e leu o versículo que diz: assim foram alguns de vocês. Depois de ler esse versículo, o pastor explicou que alguns da igreja de Corinto tinham sido bêbados, ladrões, homossexuais, adúlteros e idólatras. Ele continuou perguntando: quantos hoje nessa igreja querem se levantar e dizer: um dia eu fui assim? O pastor esperou e ninguém se levantou. Finalmente, uma velhinha de 89 anos se levantou lá no fundo da igreja e depois outra pessoa e outra, até que metade da igreja estava de pé declarando: eu era assim, mas hoje não sou mais. Um amigo do pastor tinha levado um convidado naquela noite que pela primeira vez estava pisando na igreja e que pertencia ao mundo do crime. Quando ele viu que metade da igreja estava de pé, cutucou a pessoa que o tinha convidado e disse: encontrei minha turma.
O milagre é que aquelas pessoas tiveram aquela vida, mas foram lavadas, nasceram de novo. No capítulo 6 de 1 Coríntios, vemos um exemplo do milagre do Evangelho, do poder de Deus, salvando e mudando a vida de homens e mulheres. Paulo argumenta dizendo que os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Os coríntios achavam isso, que assim como o alimento foi feito para o estômago, o corpo tinha sido feito para o pecado sexual. Mas Paulo declarou que o corpo foi feito para Deus, para ser templo ou santuário do Deus vivo. Esse é o propósito do seu corpo. Como tomarei os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Os estudiosos acreditam que os problemas mencionados por Paulo até o capítulo 6 foram informados por alguns da casa de Cloe. Paulo inicia o capítulo 7 dizendo assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, assim Paulo dá início a outra parte da sua carta. Aparentemente, pessoas da igreja escreveram para Paulo contando que havia na igreja problemas com respeito ao casamento, à carne sacrificada e a ídolos. Também havia disputas sobre alimentação, como houve em Roma, problemas de embriaguez durante a Santa Ceia e também problemas referentes à posição da mulher na igreja. A igreja de Corinto também tinha problemas relacionados com os dons espirituais. Hoje essa igreja seria chamada de carismática e os dons do Espírito Santo estavam em evidência. Parece que os coríntios se achavam superiores àquelas igrejas que não tinham tantos dons espirituais. Paulo achou que eles precisavam ouvir sobre o amor ágape, que é a verdadeira evidência que uma pessoa ou igreja é cheia do Espírito Santo. Havia também problemas referentes à ordem na igreja e os coríntios intelectuais duvidavam da ressurreição. Paulo inicia o capítulo 7 tratando dos problemas que foram relatados por alguém que havia escrito uma carta. Um deles era referente ao casamento. Na verdade, o capítulo 7 de 1 Coríntios pode ser considerado o capítulo do casamento. Ele inicia o capítulo assim, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Essa não parece ser uma boa maneira de começar um capítulo sobre casamento. É bom que o homem não toque em mulher. Algumas pessoas acham que Paulo era um solteirão bitolado, que odiava mulheres e que não dava valor ao casamento nem à família. Essas pessoas precisam ler esse capítulo com mais atenção, hein? Vamos começar destacando o versículo-chave do capítulo, o versículo 26. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Os problemas atuais referem-se à perseguição pela qual a igreja estava passando. Se vivesse sob a ameaça de ser preso e jogado aos leões, também acharia melhor ser solteiro do que ser casado e ter filhos, não é? Não existe coisa pior do que ver sua família sofrer. Por isso, não se esqueça que esse conselho para não se casar foi dado diante desses problemas que estavam acontecendo. Mas para o próximo programa, eu quero que você prepare uma lição de casa. Leia esse capítulo e observe o cuidado de Paulo com o ensino de Jesus Cristo. Ele estava sempre reforçando as palavras de Jesus e quando não tinha nenhuma citação de Jesus a respeito de um determinado assunto, dizia, em meu parecer, ou não tenho mandamento do Senhor, mas dou meu parecer. No final do capítulo ele afirma, penso que também tenho o Espírito de Deus. Temos que agora ir terminando o programa de hoje. Mas não perca o próximo, hein? Temos muito o que aprender. Deus lhe abençoe e até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.